galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aí que a gente estava falando sobre origem da vida, a gente estava falando de hipótese heterotrófica, tá? Só dar uma recapitulada rápida nisso, tá? Foi proposta originalmente por Oparin e Haldane, beleza? Em 1920. Eles foram pensadores que não trabalharam em conjunto, eles propuseram isso daí de maneira independente um do outro, tá? Alguns autores eles utilizam parte dessa hipótese heterotrófica para falar sobre evolução química, tá? Que seria uma origem parecida com a proposta por Oparin e Haldane, só que com algumas alterações no meio do caminho dessa hipótese, tá? Basicamente consiste na transformação de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, tá? Existe a formação de polímeros a partir dessas moléculas orgânicas que foram formadas na Terra primitiva, e esses polímeros, essas moléculas grandes, começam a ser empacotadas e começam a formar o que a gente chama de protocélulas. Seria algo que viria a originar as células primitivas, tá? E aí existe o surgimento de moléculas autorreplicantes. Quem seriam essas moléculas autorreplicantes? Seriam um DNA ou um RNA, beleza? Que é a capacidade de armazenar informação genética e se replicar. Basicamente, para entender isso, a gente tem que se ligar que a atmosfera primitiva do planeta, ou seja, um planeta 3,5 bilhões de anos atrás, tinha uma atmosfera que era rica em gás hidrogênio, amônia, metano e vapor de água, tá? Além disso, existiam umas condições ambientais que estavam favorecendo a transformação dessas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, como, por exemplo, elevada radiação, tempestades, elevadas temperaturas, descargas elétricas e o vulcanismo. Lembrem-se que não existia uma atmosfera lá no passado, porque não existia grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Então não formou-se uma camada de ozônio. Por isso que elevada radiação e elevadas temperaturas, tá? Esquematicamente, o que eu enxergo, para isso ficar mais claro? Nossos compostos inorgânicos, que eram em grande quantidade na nossa atmosfera, hidrogênio, amônia, metano e água, tá? Sofriam a ação dessas condições ambientais e eles foram transformados em compostos orgânicos simples, como aminoácidos e bases nitrogenadas, tá? Ainda sob a ação dessas condições ambientais, esses aminoácidos e bases nitrogenadas, são compostos orgânicos simples, interagiram entre si e começaram a formar cada vez mais moléculas mais complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, que são macromoléculas, são polímeros formados pela união desses compostos orgânicos mais simples, tá? Ainda sobre essas condições, sobre vulcanismo, descarga elétrica, tempestade, evaporação e assim por diante, formou-se o que a gente conhece como protocélula, tá? Que são os coacervados. É um agregado de proteínas que é basicamente delimitado por moléculas de água ao seu redor, tá? Daqui, dessa protocélula para uma célula primitiva, que é formada por uma membrana plasmática, um citoplasma e um material genético, a gente tem uma lacuna, a gente tem um gap, a gente não tem informações que puderam ser testadas em laboratório para a gente determinar como é que existiu esse salto de uma protocélula, de um conservado, para uma célula primitiva. Beleza, galera? Rapidinho aí, só para recapitular essas informações, e a gente vai continuar isso daqui a pouco. Valeu? Grande abraço e bons estudos!